E aí a dúvida é a seguinte, então: o dinheiro é um problema ou uma solução? E antes da gente dar a resposta disso, então, eu vou dizer para você, vou contar para você sobre o caminho, né? Nada linear, nada super complexo, aliás, que eu tive que caminhar para poder chegar até aqui. Vou contar para você um pouco da minha história sobre dentro do mundo financeiro, tá bom? Não só sobre finanças, porque quando a gente fala somente em dinheiro, né, as pessoas já pensam logo em investimentos, e investimentos da pessoa acaba perdendo o foco e pensando em coisas como, por exemplo, eu não vou me interessar por investimentos agora, porque para poder fazer investimento eu preciso de dinheiro, para conseguir dinheiro eu preciso, não sei, de uma mudança muito drástica na minha vida, e isso não é verdade, né? Então a gente vamos caminhar aos poucos aí na direção que eu estou levando você aqui, para você colocar sua vida financeira de volta nos trilhos. Seguinte, primeiro momento então é o seguinte, cara, eu também tinha muitas crenças que limitavam o meu aprendizado. Eu tive exemplos dentro da minha família, né, das pessoas que me cercavam, familiares, né, não só a família em si, mas os familiares, pessoas próximas a mim. Eu cresci numa família simples, numa família que não tem grandes reservas, que não tem, como é que se diz? Uma família de baixa renda, né, a classe média baixa. Para não chamar a pessoa de pobre, a gente diz que é classe média baixa. É aquela pessoa que está acostumada para poder fazer alguma coisa demais, fazer alguma conquista de algum sonho, por exemplo, é uma pessoa que está acostumada a se endividar para dar passos adiante, né? Acaba dando passos maiores do que a perna. São pessoas que estão acostumadas a sair de uma dívida inadimplente, onde ela está ali com o nome sujo, para logo em seguida pegar e entrar de novo. E aí, eis que surge a pergunta: o dinheiro é um problema ou uma solução na vida dessa pessoa, né? Porque se ela hoje tivesse mais dinheiro, se você tivesse mais dinheiro, isso ia fazer com que você não tivesse problema nenhum financeiro? Ia depender da quantidade de dinheiro que você tem, né? Se o dinheiro fosse infinito, tudo bem, mas o dinheiro ele é finito. Nós temos casos registrados, nós temos inclusive notícias, né, notícias com dados e tudo mais, de pessoas que já tiveram, por exemplo, a oportunidade de ganhar dinheiro na loteria, né, ganhar uma bolada na loteria, e anos depois essas pessoas não tinham mais patrimônio nenhum, dinheiro nenhum proveniente daquele dinheiro que elas ganharam. O dinheiro na vida dessas pessoas foi um problema ou uma solução? Foi uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Vamos parar um pouquinho para analisar. Essas pessoas, como elas não estavam preparadas para poder ter o dinheiro que elas tiveram a oportunidade de ganhar, elas não conseguiram se manter muito tempo com esse dinheiro. Então, na minha opinião, pelo menos, elas podem ter experimentado o que é o gosto maravilhoso de uma pessoa que pode fazer, de repente, o que ela quer, escolher parar de trabalhar, por exemplo, comprar as coisas que ela quer, ajudar parentes, que é uma das respostas que a gente mais conhece, né? Das pessoas que, se eu tivesse a oportunidade de ter mais dinheiro, eu ajudaria meus familiares, ajudaria minha família. As pessoas pensam muito nisso, né? É uma das respostas clássicas de entrevista de emprego. O que você faria se você tivesse, sei lá, R$1 milhão? É sempre assim: não, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Mas a pessoa ela não consegue se ver naquele meio, ela não consegue se ver com aquele dinheiro. É difícil para ela imaginar ter uma quantia muito grande a ponto de saber o que ela faria se ela tivesse aquele dinheiro. A história então nos mostra que somente você ter o dinheiro na mão não faz com que você vá ter o dinheiro ali para o resto da sua vida. Pessoas, por exemplo, que ganharam aí os prêmios de loteria, tiveram a oportunidade de ter muito dinheiro em pouco tempo e não sabiam o que fazer com ele, e em 3, 4, 5 anos já não tinham mais parte desse dinheiro, nem parte desse dinheiro. Inclusive, tem uma notícia que foi gravada, acho que pela Record, se não me engano, pela Record, dizendo que muitas dessas pessoas que tiveram a oportunidade de ganhar prêmios de loteria
elas voltaram à estaca zero. Algumas delas voltaram à estaca, chegaram a um nível financeiro abaixo do que elas estavam antes de elas ganharem o prêmio na loteria. Para você ver, então, que é um assunto sério. É um assunto sério. O dinheiro é um problema ou é uma solução? É um assunto sério. Beleza que a chance de você ganhar o dinheiro na loteria, eu nem sei qual é, de quanto para quanto, né? de X para 1. Eu sei que a oportunidade disso acontecer com uma das pessoas que vai assistir esse vídeo aqui é praticamente nula. Ainda assim, quantas pessoas eu não conheço que jogam em jogo de bicho, jogam em loteria, porque a gente tem, né, essa crença de que o dinheiro ele tem que vir dessa forma. É só dessa forma que a gente vai conseguir ter a capacidade de ter mais dinheiro na nossa carteira, na nossa conta no banco. Fazendo apostas, fazendo jogos, é só assim que a gente consegue acumular patrimônio. Alguns anos atrás, né, dando continuidade à história, alguns anos atrás a gente viu que boa parte das pessoas que são hoje nossos avós, nossos bisavós, na época deles, um dos investimentos que eles fizeram que hoje renderiam grandes frutos. E aí eu pergunto para você se mesmo seus avós, seus bisavós, tendo tomado essa atitude, né, esse investimento para si, se ele fez uma mudança, se foi uma mudança tão drástica para a vida tanto dos seus pais quanto para a sua hoje, seus pais, seus avós, né, caso sejam seus bisavós, que foi fazer investimentos em imóveis, né, imóveis mesmo, fixos, né, casas. Era comum, há alguns anos atrás, as pessoas comprarem imóveis para poder alugar. Não é uma prática que foi abolida não, tá? Tipo, hoje em dia ninguém mais faz isso. Não. Ela ainda é feita, só que hoje ela é feita com uma quantidade bem menor do que era feita antigamente. Hoje a gente tem a oportunidade de outras formas de investimento e as pessoas estão aprendendo cada vez mais isso, graças a Deus, e estão optando por deixar o imóvel para quem quer seguir a carreira de vendedor de imóvel. Até mesmo os corretores não ganham dinheiro com imóvel. Então, até essa questão dos investimentos, a forma com que eram feitos há anos atrás, é uma das poucas formas que a gente sabe fazer, né? Eu vou juntar um dinheiro, arrumar um jeito de juntar um dinheiro, ou vou pegar um empréstimo, vou pegar dinheiro emprestado com alguém para poder comprar um imóvel, para desse imóvel eu colocar ele para alugar, para receber o aluguel, até que o aluguel passe a pagar ou as prestações do imóvel que eu comprei, ou para que ele atinja, né, o valor total do imóvel, para que ele passe a me render lucros, né? Ou eu recebo o aluguel para poder pagar a prestação da casa, ou eu recebo o aluguel para poder viver daquela renda ali que eu recebo. Muitas das pessoas que optaram fazer isso hoje em dia, né, pessoas que fizeram isso recentemente, ainda estão pagando dívidas de aluguel, né? Elas tomam para si as dificuldades que se tem de se manter uma casa. São pessoas que sofrem muito quando há vacância, né? O que é vacância? Se você vai comprar um imóvel para poder alugar, para que você tenha algum tipo de rendimento, não estou falando aqui de lucro, estou falando de rendimento. Para que você tenha algum tipo de rendimento, tem que haver pessoas, né, morando naquele lugar e pagando para você aluguel, pagando em dia, né, pagando direitinho. Para que você tenha algum rendimento, você tem que receber o aluguel daquele imóvel. E para que você tenha lucro, que é uma coisa diferente de rendimento, para que você tenha lucro, você tem que ter quitado o imóvel que você comprou, né? Ele tem que ter, o lucro ele tem que ser um rendimento maior do que aquele valor que você comprou. Então, uma pessoa que, por exemplo, compra uma casa, não sei, eu não cheguei a anotar valores aqui, mas uma pessoa que comprou uma casa, sei lá, de 100 mil reais. Hoje em dia as casas estão caras até por conta disso, né? Aqui no Rio de Janeiro principalmente, as casas estão com preços absurdos. Você compra uma casa de 100 mil para poder alugar ela, sei lá, por R$1.000. Quantos aluguéis você vai ter que receber até chegar nos 100 mil que você pagou para poder comprar o imóvel? Um imóvel que você compra de 100 mil,
Se é um imóvel regular, que é a forma correta de você adquirir um imóvel, você não paga só o imóvel, né? 100 mil é só o imóvel, o dinheiro que você vai pagar para a pessoa que vai transferir a casa para você. Mas você paga o documento de transferência, você paga taxas em cima do valor que você compra o imóvel, você paga para fazer a escritura, para passar a documentação da casa para o seu nome, e entre outras coisas mais que você gasta com taxas e a parte toda burocrática, a parte chata de você comprar um imóvel para você. Então você tem ideia e ainda tem mais, porque se o imóvel precisar de reformas, por exemplo, esse dinheiro vai sair do seu bolso e ele faz parte do custo total do imóvel. Então, só um imóvel de 100 mil, se você vai receber um aluguel de R$1.000, você vai ter que passar 100 meses recebendo R$1.000 só para pagar o imóvel. 100 meses. E o que a gente está querendo? O que a gente está acostumado? Né? Eu digo a gente, os brasileiros. E isso tem a ver com o que eu estou falando sobre o problema ou solução. Vamos chegar lá. Na cabeça das pessoas é que isso tem que ser feito de forma rápida. Como é que eu faço para poder, então, ganhar dinheiro suficiente para poder pagar aquele imóvel? Eu compro um segundo imóvel. De que forma que eu faço para que esse dinheiro, esses 100 mil, não saia do meu bolso? Eu financio. E aí, ao invés de eu pagar 100 mil, eu pago 200 mil. Mas aí eu pago em 30 anos. Vou pagando aquela casa ali até morrer, às vezes até depois de ter morrido. Né? É uma dívida eterna, que fica para sempre na tua vida ali. Então você vê que o conhecimento financeiro, ele é muito baixo. Ele ainda é um problema muito grande na vida do brasileiro. Nós não somos ensinados como é que funciona as finanças nas escolas. E na minha opinião, na minha humilde opinião, se o sistema de ensino hoje, com todas as matérias que a gente tem lá, ele é ultrapassado, se nós tivermos educação financeira dentro das escolas, no mesmo molde, esse ensino vai ser bem precário, né? Ele não vai preparar você para aquilo que você precisa, né? Ele vai passar para você o básico para você poder, sei lá, operar dentro do mercado que você escolher. E ainda assim, eu acredito que eles não vão ensinar sobre os mercados, né? Não vai ensinar para você, por exemplo, ou vai te dar uma fórmula mágica, que é o que as pessoas querem. Vai ter para você, você consegue ganhar dinheiro com imóveis, comprando imóveis, colocando os imóveis para alugar. Se esse imóvel é um imóvel que você não mora, ele é um ativo, porque você pode botar ele para alugar. Agora, se você mora dentro do imóvel, ele não é um ativo, porque você está morando lá, não tem ninguém pagando para morar. Você não vai pagar aluguel para você, né? Essa renda sairia dos seus gastos, não faz sentido. Você não vai ganhar dinheiro se você está morando dentro da casa. Então, a educação financeira dentro das escolas, eu ainda acho que é bem, apesar de ser, ainda não foi computada, ainda não foi colocado dentro das escolas, eu ainda tenho o pé atrás se ela realmente vai ser efetiva, se as pessoas realmente vão tirar proveito dela dentro das escolas. Então eu estou aqui para trazer conteúdo para você que de repente, hoje eu sei que dentro da escola não tem, mas que talvez não seja ensinado quando tiver, tá bom? Então por isso que é tão importante você estar aqui hoje e aprendendo sobre isso. Uma das crenças então que eu falei, uma das crenças que mais limitam uma pessoa que nasceu assim como eu, uma classe média baixa, né, uma pessoa pobre, é a crença do dinheiro infinito, de que o dinheiro não acaba, de que o dinheiro ele fica para semente, assim que as pessoas falam, né? Ele fica para semente. E é uma crença que acaba limitando muito as coisas que você quer fazer. Se o dinheiro é um recurso, né? E ele é um recurso escasso, tão importante para a manutenção da nossa vida, né? Porque sem dinheiro, como é que você compra um alimento para você comer? O dinheiro, ele promove também a segurança, porque você pode pagar para ter um imóvel num lugar que seja mais seguro. Você pode, você paga pela sua segurança, você paga pela sua saúde, que a gente sabe que é super precária, a gente já paga, né? A gente paga inclusive em dobro se a gente vai no hospital particular, porque a gente já paga para ter o sistema público de saúde,
que não é, nós sabemos que não é do melhor, independente de crise ou não, de crise de pandemia, né, ou não. Nós sempre tivemos a parte de saúde, sempre foi precária no Brasil. Eu, pelo menos com meus 25 anos aí, nunca estive numa situação boa. Nosso país agora é referência de saúde. Nunca estive. Mas também não adianta criticar e não ter, né, o que a prova do Enem ensina pra gente. Se você vai criticar, critique com honra. Você tem que criticar e dar uma solução. Não adianta você ficar apontando que tem erros aqui, tem erro ali e não dar solução. É uma das coisas que eu trago aqui para você. Se eu estou incomodado e estive incomodado comigo e hoje sou incomodado com as pessoas que não tiveram o acesso ao que eu estudei, aliás, algumas pessoas até têm, mas não sabem que esse conteúdo existe, né, que existe finanças pessoais, educação financeira, e que isso faz todo sentido para a vida de qualquer pessoa, seja uma pessoa que quer ser um bombeiro, uma pessoa que quer ser enfermeiro, um médico, um advogado. As finanças pessoais, ela está na vida de todo mundo, até de uma dona de casa, de um dono de casa, de uma pessoa que trabalha como autônomo. As finanças, ela está presente na vida de todo mundo, porque o dinheiro tem que estar presente na vida de todo mundo. Como eu falei, ele faz parte da manutenção da nossa vida, né? Você não consegue viver sem dinheiro. E aí a gente puxa mais uma das crenças limitantes que são ensinadas para a gente desde o início da nossa vida, de que nós somos ensinados de que a figura de uma pessoa que tem dinheiro, ela é uma pessoa gananciosa, porque as outras pessoas não têm. Porque alguém não tem dinheiro, você não tem direito de ter dinheiro. Muitas pessoas que são ricas são vistas como pessoas ruins, né? Nós temos na nossa cabeça aquela máxima do Robin Hood, né? Que é de tirar das pessoas ricas e dar para as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres, elas não são ensinadas como ter acesso ao dinheiro, sobre como funciona o dinheiro, sobre como ela pode utilizar o dinheiro. Ela é ensinada de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, é uma pessoa ambiciosa, né? E o ambicioso é diferente do cara ganancioso, né? A gente tem a diferença, por exemplo, de um cara que é ambicioso, como o Elon Musk, que é o cara que é dono lá dono da porra toda, praticamente, o cara que tem uma grana do cacete, é um cara ambicioso, que quer povoar Marte. O cara, de repente, dá até ele de repente dá não, né? Ele realmente dá um tapinha. Inclusive isso aconteceu ao vivo, numa entrevista que ele deu por aí. Acontece que um cara desse, ele é ambicioso. E qual é a diferença do cara ambicioso para o cara ganancioso? Um exemplo de ganância, por exemplo, a gente tem o nosso governo. E que está sendo computado aí que alguns governadores, prefeitos, a gente sabe que tem muita, né, tem muitos de todos eles aí que acabam destruindo o nosso sistema político por causa da ganância. É um cara que já tem um salário que é maior do que a maior parte dos brasileiros, ele já tem acesso a privilégios que nós não temos, e é um cara que usa desses privilégios e ainda assim é ganancioso o suficiente para tirar daquele que tem pouco. É um cara que desvia verba que é dada para abrir hospitais de campanha. Um exemplo claro de ganância. Um cara que tem dinheiro, a família dele ali, ele pode se aposentar como político, dentro da política, diferente de uma pessoa que trabalha todos os dias aí em um emprego como pedreiro, por exemplo. O cara que trabalha pra caramba ali não vai ter os mesmos direitos ao se aposentar. Muitas das vezes esse cara nem se aposenta, que é o caso do meu avô aqui, por exemplo. Se aposentou pelo governo. Foi pedreiro, eletricista e faz tudo durante a vida inteira. Se aposentou por tempo, né, por idade, aliás. Porque a contribuição que ele deu era diferente de um cara que é político, que trabalha pouquíssimos anos e já se aposenta com um salário enorme. Meu avô se aposentou com o salário mais baixo possível dentro do INSS. É uma pessoa que hoje vive praticamente do INSS, porque durante a vida dele inteira ele passou a vida trabalhando, até recebendo, né, fazendo mais dinheiro do que hoje o que o governo entrega para ele todos os meses. E é um cara que acaba tendo que recorrer muitas das vezes de estar fazendo um bico aqui e ali, mesmo sem poder, porque não tem mais saúde e energia para poder fazer o que fazia alguns anos atrás.
mas é um cara que é obrigado a fazer bicos ali para estar completando a renda dele mensal. Então é muito importante a gente aprender sobre finanças, né? Aprender o que acontece com o dinheiro quando ele está junto com a gente. Porque se é tão difícil assim a gente ganhar dinheiro, porque uma das coisas que a gente mais gostaria que acontecesse é que o dinheiro viesse para a gente de graça, né? E a gente sabe que a gente soa e a gente batalha muito para ter o dinheiro que a gente tem. E não é a mesma intensidade, não é com o mesmo pensamento que a gente gasta ele. E é por isso que surge essa dúvida na cabeça. O dinheiro é um problema ou uma solução? Existe tantas coisas que incidem isso, né, dentro desse pensamento, que eu poderia passar horas e horas explicando para você aqui a respeito disso. Então, os níveis financeiros, eles tratam disso, eles falam exatamente sobre isso, que é a resposta para essa pergunta que eu levantei aqui para você, para essa questão. A mentalidade. O dinheiro, ele pode ser um problema para você, sim. Ele não vai ser solução para tudo na sua vida. Até mesmo porque os problemas financeiros, eles não são tratados com dinheiro, ele é tratado com mentalidade. Se você não tem mentalidade, eu não digo mentalidade suficiente, gente, não tem a ver com inteligência, ok? Tem a ver com sabedoria, não é só inteligência. A inteligência você adquire, você aprende alguma coisa, você cria habilidade, você desenvolve habilidade sobre aquilo. Mas é a sabedoria para saber usar isso no teu dia a dia, na tua vida, a manha para poder fazer aquilo acontecer. A sabedoria, ela é deixada de lado e não deveria. A mentalidade é o que faz a diferença em todos os quesitos. Porque para o cara que quer alcançar alguma coisa, a mentalidade dele é o que diz se ele vai conseguir chegar até lá ou não, independente de quanto ele ganha hoje. Uma pessoa, por exemplo, que gostaria de ganhar dinheiro, como eu comentei, sem precisar de trabalhar, é um sonho. Essa pessoa que estuda sobre investimentos, por exemplo, ela aprende estratégias, ferramentas, técnicas e aprende a colocar isso em prática para criar ali, através do tempo, rentabilidade, aportes que sejam consecutivos. Não, a palavra correta não é essa. Aportes que sejam... eu tenho essa palavra aqui anotada. Ela sempre me foge a cabeça, mas eu tenho ela anotada aqui. Eu acabei fechando o documento quando eu abri o outro. Mas são o que é necessário para você poder atingir o lugar onde você quer. A constância. Constância, essa é a palavra. Eu sempre confundo ela com consistência, né? Que são muito próximas, muito parecidas. Elas estão interligadas, inclusive. Consistência e constância. Constância é você fazer sempre, né? Então, através de aportes que você faz sempre, né? A constância que você faz os aportes faz toda a diferença, assim como a rentabilidade e o prazo em que você estipula para poder chegar onde você quer, nos lugares onde você quer, nos patamares onde você quer. Já a consistência é fazer aquilo daquela forma, é você criar para você uma forma de chegar até lá, ou seja, utilizar uma estratégia para chegar até onde você quer e fazer ela sempre, com consistência, né? Para você não ficar mudando de estratégia no meio do caminho. É importante você aprender diversas formas e ver qual delas vai funcionar para você. Mas você ficar pulando de uma estratégia para outra não faz você chegar, muitas vezes, a lugar algum, né? Então a consistência, ela faz essa diferença toda. A mentalidade, então, cara, é o pilar é um dos primeiros pilares que você tem que aprender quando se trata de dinheiro. A tua mentalidade, ela vai comandar tudo. A forma com que você gasta, a forma com que você adquire as coisas, a forma que você usa a tua garra para poder chegar até onde você quer, os teus objetivos, a tua prioridade. A tua mentalidade, ela cuida de tudo isso. Então, o dinheiro hoje para você, ele poderia não ser uma solução.
Existe um cenário que já foi repetido várias vezes na minha cabeça, de que, inclusive foi uma das coisas que me fez voltar para o mercado financeiro, Hoje eu trabalho com logística, né? Eu trabalho numa empresa de transporte, eu trabalho com logística. Mas uma das coisas que me fez parar e pensar legal foi me voltar para o mercado financeiro e entender como é que funciona a mentalidade dessa galera que consegue conquistar aquilo que almeja. Aquela galera que, independente do que está acontecendo aqui ao redor, ela tem foco naquilo que ela quer. Então a mentalidade, ela cuida disso. Eu demorei um pouco para conseguir aprender. E o que é interessante, né, que depois que você aprende as coisas que você tem que aprender sobre a mentalidade que você precisa para poder chegar onde você quer, é que você não muda mais. Você pode utilizar estratégias diferentes. Eu vou fazer esse ano 3 anos que estou fazendo investimento em ativos financeiros. Eu já tentei diversas estratégias que existem no mercado. Não tentei todas. E provavelmente ao longo dos anos, como eu sou uma pessoa que tem uma idade, eu sou bem novo, eu ainda posso errar quantas vezes forem necessárias até conseguir achar uma que se adeque muito bem comigo. Hoje, a estratégia que eu utilizo, ela é melhor do que todas as outras que eu utilizei quando eu comecei. Mas por quê? Porque todos esses 3, ao longo desses 3 anos aí, todos os meses eu estudei formas diferentes de aprimorar, de melhorar. E é por isso que hoje eu estou aqui e posso falar para você, posso conversar com você, dividir aquilo que eu aprendi durante esses 3 anos. Tem uma coisa que eu queria dividir com você, de repente, né, tem tudo a ver com a mentalidade aqui, e eu tenho certeza que vai se encaixar aqui como uma luva. E pode ser que você se identifique com isso. É por isso que eu tenho que trazer isso para você aqui, e você tem que prestar atenção no que eu vou dizer para você agora. Antes de eu aprender sobre como funcionava o dinheiro, eu tinha uma mentalidade que era a seguinte. Não dá para precisar para você aqui os períodos em que isso aconteceu, porque essa mudança foi feita de forma gradual, né? Eu fui mudando aos poucos, eu fui aprendendo como funciona o dinheiro aos poucos. Hoje eu posso ensinar, mas eu aprendi aos poucos. Que foi o seguinte: no início eu não trabalhava, eu não tinha renda alguma. Meus pais pagavam as coisas para mim, minha mãe era quem comprava as minhas roupas. Eu usei azul durante muitos e muitos anos aí, por conta disso. Eu sempre gostei muito de roupas azuis, e aí eu só usava azul. Meu short era azul, minha camisa era azul. Minha mentalidade naquela época era: eu não tenho preocupação nenhuma. E quando a gente é novo, a gente tem isso na cabeça. Não tenho preocupação, não sei o que vai acontecer amanhã. Tá, mas e se de repente amanhã eu precisar, ou eu sentir muita vontade? Eu era muito novo nessa época. Então assim, se eu quiser comprar um sacolé, eu vou ali e peço a minha mãe, ela me compra um sacolé. Se ela não tiver dinheiro, eu não vou entender. Naquela época eu não entendia. Caramba, minha mãe trabalha pra caramba, minha mãe sempre trabalhou muito. Meu Deus, quando eu era pequeno eu quase não via minha mãe. Aí a minha mãe trabalhava pra caramba. Caralho, minha mãe trabalha pra cacete, como é que ela nunca tem dinheiro pra me dar aquilo que eu quero? Eu não sei como é que isso funciona. Mas é aí que eu comecei a me questionar. Porra, mas peraí, como é que faz pra funcionar então? Comecei a trabalhar. E o primeiro trabalho que eu tive foi trabalhando com meu avô. Já cheguei a comentar sobre essas... Perdão. Eu já comentei a respeito de como eu comecei a trabalhar com meu avô, vendendo pipoca em outras ocasiões. Só que eu sempre vou voltar nesse lugar, porque foi onde eu mais aprendi, né? Vamos colocar aí que foi o segundo lugar onde eu mais aprendi sobre dinheiro, porque foi o meu primeiro emprego. E não era bem... Eu posso chamar de emprego, porque eu praticamente não trabalhava. A gente vendia pipoca, meu avô fazia a pipoca na parte da frente ali da carrocinha, e eu do lado de lá só ficava enchendo o saco dos outros. Enchia o saco da pipoca e entregava para as pessoas ali na outra ponta. Trabalhando com meu avô, eu descobri como é que era que o dinheiro funcionava. Pô, se eu quero, meu avô me disse isso, se você quiser ter dinheiro no bolso, você vai ter que trabalhar. Não é muito bom ter dinheiro no bolso? Não é muito bom poder comprar as coisas que você quer? Naquela época eu comprava qualquer coisa, comprava um doce. Doce eu sempre fui muito pouco de comprar, mas comprava um sorvete, um sacolé. Eu gastava muito dinheiro com sacolé.
Se a pessoa para quem eu comprava o sacolé, né, quem me vendia sacolé, naquela época tivesse um ensinamento que eu tenho hoje, essa pessoa hoje estava rica. Eu teria enriquecido essa pessoa comprando o sacolé dela. Acontece que eu gastava dinheiro à torta e à direito. Se antes eu não tinha dinheiro nenhum, até que isso me incomodou. Se eu não tinha dinheiro nenhum antes, e agora que eu tenho dinheiro, por que eu continuo sem dinheiro? Eu não tinha trabalho, eu não tinha renda. Minha mãe comprava as coisas para mim e eu conseguia viver numa boa. Eu sem renda. Agora eu tenho renda e eu não tenho dinheiro. Eu tenho trabalho, eu recebo dinheiro, mas não tenho dinheiro. Foi quando meu avô mais uma vez me ensinou que se eu quisesse ter dinheiro para amanhã, eu não podia ficar pensando só em hoje. Hoje eu quero comer um sacolé. Aí chegava amanhã, eu quero comer outro sacolé. No outro dia chegava, eu quero comer outro sacolé. Eu tive que aprender a poupar dinheiro para os finais de semana, porque eu só trabalhava com meu avô de segunda a sexta. Como é que eu ia fazer para comprar o sacolé dia de sábado e domingo se eu não conseguia guardar dinheiro? Porque eu não comia um sacolé só, comia 2, 3 sacolé no dia. Não é à toa que o bichinho é fofinho, né? Então, sempre foi um problema, só que isso me incomodou. Caraca, como é que meu avô faz então para poder ter dinheiro? E eu não consigo ter dinheiro, o cara não trabalha aqui junto com ele, não tenho dinheiro. Será que o problema é a quantia? A primeira coisa que a gente vê na cabeça é, se eu tivesse um salário melhor, eu recebia 10 reais do meu avô por dia, de segunda a sexta-feira. Eu ganhava 50 reais por semana. Só que meu avô me dava os 10 reais no dia. Eu ia lá e comprava tudo de sacolé, num dia só, 10 reais. Pum, gastava o dinheiro todo. Até que meu avô pegou e falou, cara, olha só, beleza, quer comer o sacolé, é teu desejo, mas a vida não é só sacolé. E hoje isso é refletido na vida de várias pessoas que eu já orientei, pessoas que eu já ensinei. Cara, a vida não é só daquilo que você vive dela, não. A vida não é só barzinho no final de semana, cachaçinha como é que é, o happy hour. Não é só isso. Existem várias coisas que você pode conquistar e que você tem vontade de conquistar. Porque se tem uma coisa que a gente mais tem é sonho. E com o tempo a gente acaba parando de sonhar. E isso é triste até, porque a gente para de sonhar. Chega um momento em que a gente desiste dos nossos sonhos. Porque a gente acha que a gente não vai chegar até lá. Porque a gente não sabe como é que funciona, como é que eu faço para poder alcançar o meu sonho, alcançar o meu objetivo, se eu não sei como usar o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para poder ir, sei lá, eu quero fazer uma viagem. Às vezes é uma viagem curta. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e quero ir lá na região dos lagos. Eu não tenho dinheiro para poder pagar nem, sei lá, uma noite numa pousada. Mas por que eu não tenho? O que acontece com o nosso dinheiro quando a gente começa a trabalhar? Porque até antes da gente começar a trabalhar, minha reclamação naquela época com o meu avô era que eu recebia 10 reais só por dia. Antes eu recebia nada, recebia zero. Eu não tinha renda. Depois que eu comecei a ter renda, como é que eu não tinha dinheiro? Como é que eu não tinha dinheiro se antes eu não tinha e agora que eu tenho eu não consigo guardar? Meu avô me explicou como que ele fazia para poder gastar. Meu avô foi uma das pessoas, aliás, eu posso dizer que é a única pessoa dos meus familiares, da minha família, que sempre tiveram dinheiro. Algum dinheiro guardado para possíveis emergências. Era a pessoa que estava ali praticamente como o pilar, né, de tudo. Era uma pessoa que as outras pessoas, quando tinham problemas, era a pessoa para quem recorria para poder pedir ajuda. Era o meu avô. O meu avô tinha, até hoje se demole não, tenho certeza absoluta, hoje meu avô tem mais dinheiro na mão dos outros do que na mão dele próprio. Porque chegou em algum momento, de repente com a ausência de objetivos ou a falta de prioridade. Meu avô chegou até um momento, até um pedaço. Ele não continuou a partir dali. Meu avô, assim como eu na época que eu não tinha salário nenhum, que eu não recebia dinheiro nenhum, meu avô chegou até um pedaço onde ele se achou confortável e não continuou. Não passou dali para frente. Ele parou ali, parou no tempo. Foi exatamente o que aconteceu com praticamente todas as pessoas que eu conheço. Elas aprenderam até um pedaço e a partir dali elas não aprenderam mais. Elas pararam no tempo. Bom, isso aqui é confortável para mim. Eu consigo comprar um sofá se eu parcelar ele em 15 vezes. Quando eu terminar de pagar o sofá, quando eu terminar de pagar o sofá, eu compro, sei lá, um fogão novo.
As pessoas aprenderam de forma a conquistar os objetivos dela se endividando. A maior parte das pessoas não fazem dessa forma que eu falei. Elas compram um sofá, o fogão, a geladeira, a TV, a máquina de lavar, tudo de uma vez. Ela inviabiliza qualquer outro passo que ela possa dar. Se algum imprevisto acontecer no meio do caminho, é a primeira coisa que derruba ela. Não precisa ser 2, 3, não precisa ser um imprevisto bilionário, não precisa. A pessoa cai com pouco, porque o salário dela é baixo. E ela coloca 100% do salário dela dentro de dívidas. Ela adquire dívidas que o salário dela suporte. Até que alguma coisa aconteça e o salário dela não cubra mais esse dinheiro que ela passa a dever. E aí ela entra numa bola de neve, num vício de estar sempre devendo dinheiro para alguém. Seja para uma pessoa física, como era o caso das pessoas que devem o meu avô até hoje, ou pessoas que devem a cartões de crédito e ficam com o nome sujo e tudo mais. Eu, quando cheguei nessa época, até de tirar um cartão de crédito, primeiro contato que eu tive com o cartão de crédito foi através do meu avô. E meu avô, quando me deu o cartão de crédito adicional, ele falou para mim: vou dar o cartão de crédito para você, mas eu tenho certeza que você vai se dar mal com esse cartão. Ainda assim ele me deu. Ele falou: você vai querer? Show de bola. Vou tirar, você que vai pagar a anuidade. Na época era esses cartões de loja. A gente pagava, você pagou a anuidade cara. E eu não entendia nada nessa época ainda. Tinha acabado de mudar de emprego. Comecei a receber um salário que não era alto, não era nem perto do salário mínimo na época. Mas aí eu saí de R$10 por dia, R$50 por semana, que era o mesmo que R$200 por mês, para R$400 por mês. O dobro do que eu recebia. Você acha que eu guardei dinheiro naquela época? Pois eu tô aqui para dizer para você que eu também não guardei dinheiro naquela época. E o meu avô dizia a mesma coisa para mim: você tem certeza que é por esse caminho que você vai fazer? Ó, o dia de amanhã, ele chega para todo mundo. Ele chega para todo mundo. E ele bate na porta, ele nem bate na porta, ele sai entrando aí, não tá nem aí. Ou você aprende a lidar com o teu dinheiro, ou então você nunca vai ter dinheiro. E aí eu tive que aprender o primeiro passo. Porra, eu precisava sair de dívida, porque eu já estava começando a gastar 100% do meu salário no cartão de crédito. O cartão de crédito que foi dado para mim, ele tinha um limite maior do que o meu salário. E isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu conheço pessoas que têm limite no cartão de crédito acima de R$15 mil e o salário é de 1.300 e pouco. Isso acontece, isso é muito comum. A nossa prática, que é utilizada dentro do Brasil, ela é feita para você gastar muito dinheiro, não para você guardar dinheiro. Ninguém ensina você a guardar dinheiro. Afinal de contas, até uma máxima que tem sobre inflação, que é uma coisa bem mais avançada, de que é melhor você gastar o dinheiro que você tem do que você guardar dinheiro, porque a inflação come parte do teu dinheiro. Então é melhor você gastar o dinheiro que você tem do que você ficar com parte dele. Então, nós vivemos nessa cultura de gasto. Então, cartões de crédito que são muito mais altos, com limites muito mais altos do que o dinheiro que a gente recebe mês a mês. O que é fadado a acontecer? Você acabar gastando mais do que você tem dinheiro para poder, mensal, para poder pagar. Eu entrei em dívida, mas não inadimplente. Eu comecei a gastar 100% do meu salário. Eu posso gastar até aqui, que é até onde eu posso pagar. Graças a Deus, nunca passei por nenhuma inadimplência a ponto de precisar de pedir dinheiro para alguém. E tive que aprender muito sobre dinheiro até antes de começar a dar passos mais largos. Rapaz, o carro o carro da sardinha entrou agora na nossa comunidade para poder atrapalhar nosso vídeo. Então, eu vou finalizar, porque eu sei que esse barulho vai ficar um saco na gravação aqui para você assistir depois. Vou finalizar dizendo para você o seguinte: a tua mentalidade foi o que fez você chegar até onde você chegou. E é a tua mentalidade que vai fazer você sair dela. Tá certo? Você tem que aprender que
o lugar onde você chegou não é o nível máximo das finanças pessoais, da educação financeira. Tem muito mais coisas que você tem para aprender, muito mais coisas que vai te levar a lugares muito melhores do que o lugar onde você está hoje. Não deixa a tua zona de conforto fazer com que você pense que aquele é um bom lugar para você. Fica ligado aqui, segue lá meu Instagram se você ainda não me segue. Se você está no meu Instagram assistindo esse vídeo, vai lá e entra no meu canal do YouTube. Tem um link também para o grupo do Telegram que eu criei recentemente, onde vai ter conteúdos como esse daqui que vão estar exclusivos, ok? Que não vai ficar disponível aqui no Instagram e nem, de repente nem no YouTube. Se eu colocar no YouTube vai ser de forma privada. Só quem vai ter acesso é quem vai estar no grupo. Falou? Forte abraço para você, espero ver você em todos os canais, interagindo comigo, aprendendo comigo, multiplicando o conhecimento. A melhor coisa que você pode fazer hoje, além de aprender as coisas que eu tenho para poder trazer para você aqui, é você fazer com que outras pessoas, amigos seus familiares, tenham acesso a esse conteúdo gratuito de finanças que seja de qualidade, tá certo? Então vem aqui nessa cartinha aqui no aviãozinho e envia para a pessoa que você quer que aprenda, tá bem? Forte abraço para você, espero ver você por aqui muito mais vezes. Forte abraço, fui!